Boa noite a todos. Boa noite. Esse pessoal vai entrando aí. Boa noite, Clara. Boa noite, Jadson. Quem puder apertar o coraçãozinho, agradeço. Fazer a mensagem chegar mais longe. Boa noite, Ana Cláudia. Fala, Jadson. Bom que você está aqui de novo, irmão. Boa noite. Obrigado quem está apertando o coraçãozinho, agradeço. Fazer essa mensagem chegar o mais distante possível. Boa noite, Carmen, Vanilda, boa noite, Natália, boa noite, Ana. Obrigado quem está apertando o coraçãozinho, tá? Agradeço mesmo. Vou fazer essa mensagem chegar mais distante. Hoje a gente vai continuar para fazer a leitura agora de Apocalipse 17 e 18. Tá quase chegando o momento quando o Senhor vai aparecer aqui, né, para as pessoas na Terra. Tá quase lá. E vai ser demais. Boa noite, Ana. Boa noite, Clarinha. Boa noite, Carmen. Boa noite, Silvânia. Marli. Não sei se vocês vêm acompanhando, né? Quem puder deixar aqui embaixo no comentário, né? Como eu sempre gosto de ver vocês comentando e participar com vocês. Se vocês puderem deixar no comentário se é a primeira vez que vocês estão aqui nessa live, no meu canal, se vocês já acompanharam alguma outra, puder comentar qual foi que vocês acompanharam. Se for a primeira vez, bota aqui primeira vez. Se for, já assisti tal, se você lembrar o nome da live, quiser botar aqui, né? O assunto também é legal. Se você está acompanhando, né, esses dias que eu tenho vindo aqui todo dia, trazer esse livro que é tão importante, que é o livro de Apocalipse, né? Um livro tão importante. Legal, Clara. Clara falou aqui que foi a primeira vez. Boa noite, Tati. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Adalberto. Iane. Legal, Clara. Quem puder apertar o coraçãozinho, obrigado quem está apertando, tá? Boa noite, amiga. Legal, Clara. Só te explicar então o que a gente está fazendo aqui. Eu me propus a ler todo dia, né? Me propus a ler o livro de Apocalipse, né? Do início ao fim. E hoje a gente já está no capítulo 17 e 18. Tá, que eu vou ler hoje, que me propõe a ler hoje. E deixa eu ver, Ivanilda respondeu aqui, sua primeira vez que te assisto, tá? Legal, Ivanilda. Bem-vinda, tá? Bem-vindo. Deixa eu ver. Bem-vinda, Clara. Tá? Hoje eu vou continuar a leitura de Apocalipse. E eu sempre acabo trazendo aqui também um pouco do conteúdo do meu canal sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né, que é o que eu me proponho aqui, é trazer um caminho para as rainhas, né, as rainhas do reino, delas encontrarem um caminho de cura emocional, de cura espiritual, de cura de coisas da sua vida que podem estar desalinhadas. E
eu me proponho aqui é você encontrar uma forma de você se alinhar, né, com o Senhor. Você alinhar a sua parte espiritual com a sua parte emocional, principalmente, que eu acho que é uma questão importante da nossa vida. As nossas emoções, eu percebo que muitas pessoas quebradas, né, machucadas, e que às vezes as nossas emoções estão à flor da pele, emoções que não estão sob domínio. E se você entender que nós somos todos renascidos em Cristo, tem que ter domínio próprio, tem que ter, né, controlar as suas emoções. Então aqui a proposta desse canal é te ajudar a isso através da sua própria casa, que é você, né, a casa do Espírito Santo. A sua casa é a casa do Espírito Santo, e a sua casa física, né, onde está o seu bem mais precioso, que é a sua família. E eu entendo que realmente a casa é um lugar sagrado que foi dado pelo Senhor a cada um de nós, né? A nossa casa é o lugar mais sagrado aqui, porque lá está a sua família. Na sua casa tem que ser ambiente de paz, de prosperidade, de amor, de harmonia. E eu vejo que hoje em dia muitos lares estão com esse problema, né? A casa é um lugar que a pessoa chega e às vezes tem briga, contenda. A gente sabe que isso não agrada o Senhor. E dentro do meu canal, a proposta desse canal, né, Minha Casa, Meu Reino, é você conseguir trabalhar isso, né, e avançar no reino, avançar na sua vida, resolver questões emocionais e comportamentais. Eu trilho aqui um caminho de desenvolvimento pessoal baseado, né, pautado na palavra de Deus. Ela tem que ser o norte para tudo na nossa vida como cristão, né? A Marli também botou aqui, primeira vez. Deixa eu ver. O Jássimo 2 vezes, né, irmão? Você esteve aqui ontem. Vanilda falou que é de Botucatu, estado de São Paulo. Parabéns. Que bom. Bem-vinda. Bem lembrado, Tati. Só para eu lembrar vocês, eu estou abrindo uma pré-inscrição, tá? Eu abri uma pré-inscrição para mentoria. O link está na minha bio, tá aqui na biografia do meu perfil. E lá o que eu estou fazendo dessa vez? Eu decidi abrir esse grupo, que é um grupo de pré-inscrição. Se você, né, veio aqui na live, gostou do conteúdo que eu deixei aqui, que eu falei com vocês aqui, né, durante uma live, ou se você assistiu algum vídeo que te interessou, né, isso aqui é uma parte do que eu tenho a contribuir na vida de vocês, né? Aqui, às vezes, numa live eu tento trazer alguma coisa. Essa live, né, eu tenho colocado muito mais a palavra. Hoje em dia eu tento inserir, porque eu acho que a gente acredito que nós temos que tá evangelizando as pessoas, e a palavra é importantíssimo eu falar a palavra limpa, né? A gente trazer também, eu também às vezes trago, né, de coisas que eu já tive um discernimento de espírito, que o Senhor falou comigo, mas eu tento trazer a palavra aqui, né? Eu me propus, né, nesse caso do Apocalipse, trazer a palavra na íntegra, mas eu tenho um trabalho de mentoria, um trabalho nessa parte de desenvolvimento pessoal, né, que é pautado na palavra. E esse canal eu abri nesse intuito. E aí eu criei esse grupo, né, no WhatsApp, onde eu estou fazendo uma pré-inscrição. Quando você entra lá, né, só você entrar nesse link que está na bio, você vai te encaminhar para um site, um mini site, né, da Linktree. Você entra lá, vai estar lá em cima. Pré-inscrição, Minha Casa, Meu Reino, grupo VIP, né? Aí você vai entrar nesse grupo. Lá dentro, eu vou esperar entrar pelo menos 100, né? Porque as 100 primeiros inscritos eu vou liberar um material exclusivo, tá, para vocês. E a minha ideia é que vocês façam quem for acompanhando ali a pré-inscrição, depois que eu reunir as 100, eu vou fazer minha ideia é entregar um material exclusivo para vocês. E aí, se alguém quiser continuar, a gente vai dar sequência para a mentoria, né? A ideia é essa do grupo.
E se você se interessou aqui, se ouviu, gostou, pode entrar no grupo, tá? Não vai pagar nada, não tem nada disso. A ideia é realmente tá criando um grupo para vocês estarem trocando, tá? A ideia é essa, tá? No primeiro momento eu preciso que vocês entrem e depois eu vou entregar um conteúdo para vocês totalmente de graça, para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. E se vocês quiserem continuar, aí vocês ficam à vontade, tá bom? Só lembrei aqui porque a Tati falou aqui, né? Eu quis compartilhar aqui com vocês o que é. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que vocês falaram. Obrigado, Tati, tá? Por lembrar. Então, Jadson, para entrar no grupo não, só que o grupo, Jadson, é para mulheres, tá? Nesse primeiro momento, o direcionamento que eu tive é para mulheres, tá bom? Eu sei que eu tenho um projeto, né? Eu já conversei até com a Tati, eu sei que tem projeto para homens também, tá? Mas ainda não é o projeto que eu tô focando agora. O projeto agora é para mulheres, porque o Senhor me falou que as mulheres são o coração da casa e que tem muitos corações destruídos que precisam ser restaurados, e que através da restauração das mulheres que são o coração da casa vai acontecer, né, um caminho de transformação, um caminho de renovo dentro dos lares de todas as casas. Então minha proposta é essa: primeiro, as mulheres conseguirem encontrar um caminho para restaurar seu coração, restaurar a sua vida, né, de uma forma geral, que é o que eu trago na mentoria, são você ter controle, você conseguir atuar, né, nas 12 áreas da sua vida de forma equilibrada e você avançar nessas áreas. Essa é a minha proposta no canal, e você conseguir ir crescendo, né? E dentro da mentoria é um passo a passo, né? Dentro da mentoria eu vou passo a passo. A gente vai tem toda uma metodologia, né, que eu criei junto com o Senhor, que são um passo a passo que você segue, e no final você vai sair como rainha do reino. Essa é a proposta, tá, da mentoria, e você vai ter um governo da sua casa, porque eu entendo que as mulheres são a peça-chave, né? Elas têm um papel fundamental no reino de Deus, na questão de edificar em sua casa. Minha proposta aqui é que elas encontrem esse caminho, né, de poder edificar, de serem empoderadas da forma correta, que é o poder que o Senhor confia nelas, né? Se você entender que você é filha de Deus, que o Senhor te entregou uma coisa tão preciosa, que é o seu lar, que é a sua família, né, que é o seu marido, que são seus filhos, de que você pode ser esse caminho de renovo, esse caminho de restauração dentro do seu lar. Se você pegar essa responsabilidade para você, você vai conseguir transformar o seu lar uma parte do reino atuante aqui na Terra, né? Essa é a proposta da minha mentoria, e aqui eu trago também algum conteúdo, mas aqui eu não consigo, né, aprofundar em muitas coisas. Eu acabo dando uma pincelada do que tem dentro da mentoria e de outros assuntos que eu acho que são pertinentes para você. Se vocês forem acompanhando tudo que eu botei para trás, tá? Eu deixo aqui liberadas as lives também. Eu tento trazer também, como eu falei, eu atuo nas 12 áreas da sua vida. Então tem essa questão, não só a questão emocional, mas a questão financeira. Você conseguir ter um controle organizacional, né, financeiro da sua casa é fundamental se você quiser avançar na sua vida. Ter um planejamento básico na sua casa é fundamental para você avançar na sua vida e as coisas ficarem menos confusas, né? Porque a gente tem que arrumar a nossa casa interna. Aí a gente arrumando a nossa casa interna, você consegue ter mais clareza mental para fazer esses planejamentos, ter uma questão financeira arrumada para você começar a avançar dentro da sua casa, né? Então são várias áreas, né? A gente não pode deixar nenhuma delas de lado, porque se a gente deixa uma delas de lado, a tendência é ela ir ficando para trás, e aí você de repente está avançando no profissional e o teu emocional não tá legal, o teu relacionamento na sua casa não tá legal,
E dentro da mentoria eu trabalho isso tudo, as 12 áreas, para você conseguir enxergar. Eu vou trazer uma luz na sua consciência para você ter noção, você poder olhar para sua casa, a forma como você vai olhar também, que você vai conseguir transformar a sua vida através da sua casa e através da transformação do seu ser. Tudo isso debaixo do direcionamento do Senhor, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Boa noite, Miriam. Boa noite, Binha. Boa noite, Joelma. Boa noite, Sandra. Boa noite, Ângela. Isso, Jadson. Tá? Desculpa, mas no momento eu não tenho nenhum conteúdo para homens. Eu sei que eu tenho que trabalhar isso, né? Mas no momento tá, a mentoria é para mulheres, tá bom? Obrigado aí por perguntar. Boa noite, Catarina. Sinária, Meuri, boa noite. Mas, Jadson, eu tenho outros conteúdos, tá, que já estão aí no canal, que se você olhar lá atrás, tá, se você quiser buscar, eu tenho aulas, né, sobre, que envolvem outros assuntos que você, como homem, você pode também se interessar, tá? É só você buscar nas minhas lives antigas, eu colocava, né, as aulas quando eu estava dando aula. Agora eu estou mais nesse formato, né? Eu estou testando alguns formatos, né? Meu canal é de certa forma novo, então ainda tem algumas coisas que eu estou testando. Então eu comecei a ter esse formato aqui também, mas você vai ver que lá eu dava aulas, eu estava mais nessa de dar aulas, né? Agora eu estou mais nesse formato. Mas lá você vai ver, eu falo sobre estratégia, falo sobre planejamento, falo sobre essas 12 áreas da sua vida que você tem que ter você tem que coordenar, né, na sua vida para poder ter mais sucesso e mais organização, né, pessoal? Eu acho que é fundamental a gente ter um planejamento, a gente ter um mínimo de governança sobre a nossa vida, né? Porque a gente tem que ter isso em mente. Se vocês forem lá em Gênesis 1:28, o Senhor deu a terra pra gente governar sobre a terra. E às vezes a gente parece que esqueceu isso, né? A gente esqueceu que é pra gente governar sobre a terra. A gente não veio aqui para sermos direcionados pelo meio. Você tem que entender isso. Nós como cristãos não temos que ser doutrinados pelo meio, né? Não é ele que manda na nossa vida. Você entende isso? Você é um filho do rei. Você tem que ser um reinante. Se você está aqui na terra e você não consegue ter o controle da sua vida, você não consegue ter o mínimo de organização, o mínimo de posicionamento, né? Se você é cristão, você tem que ter posicionamento. E quando você segue todas as qualidades que o Senhor tem, né, que você absorve através da palavra, se você traz para a sua vida, você internaliza isso, você se transforma em alguém que é realmente um reinante. Você tem isso na sua mentalidade, né, que eu também falo muito isso, a questão da mentalidade. Se você troca a sua mentalidade, você muda a sua mentalidade para a mentalidade de alguém que é rei, que é rainha, que é alguém nobre, alguém honrado, que segue princípios, que tem amor ao próximo, que já entendeu que está aqui para servir e não para ser servido, né? É uma questão toda de mentalidade. Aí o Senhor, você tem humildade no seu coração, o que acontece? Aí o Senhor ele vai se aproximando de você. É igual quando aquele jovem rico, ele fala para o Senhor, mas eu sigo os seus mandamentos. Aí ele foi falando tudo que ele fazia.
E o que o Senhor fez? Eu fico imaginando o Senhor, né? O Senhor, tipo, se aproximando dele, e aí fala assim, lá está escrito, e o Senhor o amou. Né? E o Senhor o amou. E aí ele fala, não, já que você faz isso tudo, né, a única coisa que você precisa fazer agora, então, abandone venda seus bens e me siga. Né? E aí esse último passo ele não pôde fazer. Mas a gente tem que ter em mente que esse é o coração que o Senhor espera da gente. Né? E quanto mais você se caminha para isso, mais você vai estar próximo do amor dele. Né? Então, temos que trazer na nossa consciência que estamos aqui para sermos reis e rainhas. Né? Nós temos nossas dificuldades, sim, mas você tem que encontrar um caminho que você seja reinante, pelo menos das suas emoções, né? Que você não deixe elas te controlarem, determinarem a sua qualidade de vida, determinarem quem você é. Não são suas emoções, você não pode deixar, você tem que ter um controle sobre isso, né? Porque senão você fica refém. Essa que é a grande questão. Você não pode ser refém das suas emoções, refém do seu meio. Né? Muitas pessoas, infelizmente, acabam sendo reféns do seu meio, do seu ambiente. E é difícil mesmo, pessoal. Não estou falando que é fácil. Às vezes, um ambiente que não está em ordem, um ambiente que não está em ordem, e você vai ter a tendência a ficar em desordem por dentro também. Por isso que o Senhor me trouxe essa questão da casa. Porque mulheres que não estão bem emocionalmente, às vezes não estão bem com seu esposo, não estão bem com seus filhos, e aí é um problema, porque a mulher é o coração. E o Senhor me falou, ele trouxe aqui para mim na sala, eu estava aqui tomando café, e ele falou que uma das principais inteligências, que é a inteligência que ele quer trabalhar agora, é a inteligência emocional. E que as mulheres são esse caminho. Porque uma mulher com controle emocional, com saúde emocional, ela consegue ser esse coração. Porque o que o inimigo quer? Ele quer, onde é que ele quer atingir? Em todos nós. São os nossos corações. Porque ele sabe se aqui é de onde sai toda a fonte da vida, vem do nosso coração. Né? Por isso que o Senhor fala para a gente guardar o seu coração. Nós temos que guardar nosso coração em Cristo. E às vezes é difícil, porque é muita desinformação, é muito ruído, né, externo, são muitas distrações. E se você vive uma vida distraído, você não consegue ter controle sobre o que entra, né, pelos seus olhos, pelos seus 5 sentidos, você não tem nenhum controle sobre isso, você vai viver de uma forma inconsciente. Você vai deixar o teu lado inconsciente dominar a sua vida, e você acaba vivendo no automático. E você tem que entender que o Senhor te chamou para ser alguém consciente aqui. Você tem que estar em estado de consciência plena, né, que eu gosto de falar. Esteja sempre vigiando, que é o famoso vigiar. Ele te chamou para você tem que estar vigiando sempre, o tempo todo. Você tem que perceber o que vale a pena você assistir, o que não vale a pena, porque não vai contribuir nada na sua vida. O que você está ouvindo, né? Qual o tipo de coisa que você está ouvindo? Porque a gente sabe que muitas coisas elas vão para o nosso subconsciente, e se você não filtra o que entra, vai entrar e vai se transformar em alguma coisa em algum momento, né? Então você tem que vigiar, pessoal. Vigiem as janelas da sua alma, né? Os seus olhos, os seus ouvidos. Você tem que vigiar. Você tem que ser o guardião do que entra aqui dentro do templo de Deus, né? Não é para você ficar neurótico, mas você certas coisas do mundo você já não tem mais que consumir. Se você assiste TV, por exemplo, TV aberta, infelizmente você vai estar consumindo algo que não vai te ajudar muito. Vou ver o que vocês falaram aqui.
Pô, excelente, Jadson. O Senhor faz parte da gente, né? A gente tem que entender. Né? A gente tem que entender que o Senhor enviou uma coisa mais pura que existe para habitar em nós, pessoal. Às vezes isso, sabe, essa consciência, que nem eu falei em outra live aqui, você tem consciência que o amor mais puro do mundo veio habitar em você, cheio de pecado. Isso para mim, assim, já, né, quando você toma consciência disso, que o amor mais puro do mundo veio habitar em você. Mas por quê? Por misericórdia, por amor. Ele é mais puro que existe, ele veio habitar em você. Então que você pelo menos tenha respeito, né, com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, ele é tão sutil. Tanto que o Senhor fala na palavra, olha o que o Senhor fala. Ele fala que você pode até falar mal de Jesus, você pode falar mal de Deus, né? Você pode blasfemar contra Deus, você pode blasfemar contra o Senhor Jesus, que eles vão relevar. Mas contra o Espírito Santo, não. Contra o Espírito Santo, não. Para vocês verem quem é o Espírito Santo, né? Da Trindade, talvez seja o que menos as pessoas falam, mas é o que está com você aí agora. É o Espírito Santo. Então tem que ter reverência ao Espírito Santo, tem que ter respeito, sabe? Toda reverência, todo o amor ao Espírito Santo. E ele que está contigo o dia todo. É ele que você conversa. É com ele que você tem que ficar conversando. É com ele que você faz as suas orações e coloca isso nos caminhos que o Senhor tem para você. É o Espírito Santo. Tão bondoso, tão amoroso, tão atencioso, tão incrível. Exatamente, Jadson. Você vê, né? Não está vindo agora o nome dos dois, mas teve um casal que eles estavam entregando seus bens, né? Porque todos estavam entregando os bens como oferta para o ministério pro ministério que estava se construindo, né? De Pedro, de todos, depois que teve aquele mover, né? Em Atos. E aí um casal, não está vindo agora o nome, está quase vindo, eles, isso aqui é Safira, esqueci o nome do homem, mas eles vão entregar, e acontece, eles não entregam tudo, e o Senhor nem tinha pedido tudo, mas eles tinham falado que iam entregar tudo, e eles guardam uma parte, né, não entregam tudo. E aí o Espírito Santo toca Pedro e fala para eles, né? Por que vocês deixaram Satanás, né, entrar no seu coração? E aí o Espírito Santo é retirado deles, eles morrem, os dois morrem. Para vocês entenderem a gravidade que é você blasfemar contra o Espírito Santo. É tipo assim, sabe? Não tem desculpa, não tem retorno, porque ele está aí habitando você. Então, né? A gente tem que ter amor e temor, pessoal. O temor o temor não é você ter medo de Deus, mas é um temor. Você sabe que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele é superior a nós. Nós éramos criaturas e pela sua misericórdia Ele nos convidou a entrar. É isso, a Naira e Safira. A Cristiane falou aqui. Obrigado, Cristiane. Né? E o Senhor, o Espírito Santo vai habitar em nós, sabe? Eu fico assim, a gente tem que ter uma reverência, tem que ter temor, sim. É o temor de respeito. Quando você entende o que é respeitar alguém que você ama, você vai pensar duas vezes no que você vai falar, porque você respeita. Quem a gente respeita, a gente pensa duas vezes antes de falar, né? Você tem respeito, você tem amor por alguém, você não vai sair falando um monte de besteira. Você vai pensar duas vezes. Então,
porque com, né, o Espírito Santo, que é a coisa mais pura que o Senhor nos enviou, você vai tratar diferente. Então, e fora que quando você começa a colocar o Senhor e o Espírito Santo no lugar dele, sabe, na sua vida, você vai ter, a sua vida vai ser diferente. E nada é melhor do que você estar na presença, né, do Senhor. Você estar com Ele, você sentir a presença dEle, você sentir o mover dEle na sua vida. Nada é mais magnífico do que isso. Nada é mais magnífico do que isso. Viver, ter experiências com o Senhor, né? E para isso tudo você tem que ter respeito. Você vai ter que ter amor ao próximo. Você vai ter que se santificar, buscar ter comunhão com eles, com a Trindade, e ter comunhão com seu irmão, né? Com o corpo de Cristo. Então busque esse caminho e sua vida vai melhorar dentro do propósito do Senhor para todos nós, né? O que o pessoal falou aqui? Exatamente, Lúcia. Contra o Espírito Santo não há perdão, né? O Senhor falou bem claro. Então tenha isso na sua mente, tá, pessoal? Respeita o Espírito Santo, porque não é brincadeira não, tá bom? Ele é o melhor amigo. A Arilton botou aqui, isso mesmo. Legal, Arilton. Nosso melhor amigo, né? A gente tá pertinho da gente. Tá dentro de nós. A Patrícia fez uma boa pergunta aqui, tá, pessoal? Como fazer para conseguir perdoar pessoas? Acho que é uma das coisas mais difíceis, né, do ser humano. A primeira coisa que eu posso te falar, Patrícia, é você entender que o perdão não é sobre o outro, tá? O perdão não é sobre o outro. Depois que você tem que entender isso mesmo, sabe? De forma consciente, você tem que trazer um estado de consciência. O perdão é muito mais sobre você e Deus, né? Porque se você tem que entender que quando você não perdoa, a falta de perdão é uma forma de julgamento. Então você tem que se livrar disso, porque você tem que perdoar o outro. Porque quem é você para não perdoar? Entende? A única pessoa que vai julgar a gente em algum momento vai ser Deus. E mesmo assim, Ele não está te julgando agora, porque já te perdoou dos teus pecados. Nós todos errados, Ele já perdoou. Deus que é Deus perdoou. E você, simples mortal, aqui na terra, não vai liberar perdão? Para pensar, né? Então não faça isso para você. Não faça isso. Não se coloque nesse lugar de não liberar perdão. Por mais difícil que possa ser, você tem que entender que não diz respeito ao outro. O outro estava dentro das limitações que ele tinha, era aquilo que ele poderia te entregar naquele momento. E às vezes ele te entregou algo muito ruim. E você, o que você faz quando você aceita você não libera perdão? Você pega aquilo e aquilo entra em você e fica preso em você. A dor, o remorso, a falta de perdão é isso. É como se fosse uma coisa que te entregaram, um veneno, e você fica com ele dentro do teu peito, dentro do teu coração. Se livra disso, arranca isso dentro de você, porque cada vez que ele fica mais dentro do seu coração, quanto mais tempo você demorar para liberar perdão sobre qualquer coisa da sua vida, mais aquela coisa vai ficar dentro do seu coração e vai apodrecendo, né? Espiritualmente isso é horrível. Espiritualmente você está se destruindo por dentro, destruindo a sua alma, uma coisa que era do outro, que foi erro do outro. Você entende isso? Que não faz sentido você ficar guardando esse rancor no teu coração, dentro de você. Se foi o erro, foi do outro, e você pegou aquilo que é ruim, jogou no teu coração e fica remoendo isso dentro de você. Não libera o perdão. Quando você liberar o perdão, você entender que liberar o perdão não é você virar amiguinho da outra pessoa de novo.
Não é, é porque você já entendeu que era tudo que a pessoa tinha para te dar. Você entende? Aí você vai ficar guardando isso, se envenenando. Não, libera perdão. Eu te perdoo. Se puder, fala visualmente na frente do outro. Eu te perdoo. O Senhor não fez isso quando estava na cruz? Não falou? Senhor, meu Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa. Quando você libera perdão, você está falando para a pessoa, eu te perdoo, você não sabia o que estava fazendo. Você estava limitado, né? A pessoa faz as coisas, de repente foi pela carne, foi por algum motivo que para ela fazia sentido, mas mesmo que para você não fizesse. Então libera perdão, sabe? Não fica preso, porque a pessoa está livre e você está preso. Você que está acorrentada. Entendeu, Patrícia? Não fica acorrentada. Você mesmo se colocou as correntes e você está carregando esse peso para a sua vida, porque é você que vai pagar, você que vai destruir o teu coração. E o Senhor fala, perdoe. Se você tiver qualquer coisa com o seu irmão e você quer fazer oferta ao Senhor, deixe agora a oferta e volte para se conciliar com o seu irmão. Volte. Então você tem que liberar perdão, por mais que tenha sido dolorido, por mais que possa ter te magoado. Mas você vai ver que quando você liberar o perdão, quem vai ficar leve é você. Quem estará livre de verdade será você. Então corre logo para resolver isso, tá bom? Isso aí, Arito falou, está sempre ao nosso lado, isso aí. Perdoar para ser perdoado. Isso aí. Eu acho que para mim o que mais veio claro é porque quem sou eu para não perdoar? Se Deus que é Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar alguém? Para mim isso foi a coisa que eu mais assim, nem ele está me julgando e você acha que tem direito de julgar alguém, sabe? Por mais que aquilo possa ter te magoado, então libera o perdão. Tá ok, é o que você tinha para me dar, tá tranquilo, tudo em casa e bola para frente, porque é você que perde. Vai sim, Patrícia, o Espírito Santo vai te ajudar, tá? Continua lendo a palavra, pega a palavra, né? Principalmente, né? Eu acho que você tem que ler os evangelhos, né, os evangelhos de João, Lucas, Mateus, para você, né, você tem que entrar na história, né? É sempre bom a gente entrar na história. Entra na história, escuta o que o Senhor vai falar ali, conecta, tira um momento com você, faz um louvor, né? Eu acho muito importante. Coloca um louvor, adora o Senhor, né? E aí depois que você fizer esse louvor, adorar o Senhor, você pega a palavra e entra na palavra, tá? Entra. E o Senhor vai falar com você ali e você vai se livrar disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Você vai liberar esse perdão e essas raízes vão sair do seu coração. Essas correntes do maligno vão soltar. Porque isso, quando você não libera perdão, é uma corrente, é um poder que você deu ao mal. Entende? Porque Deus é santo. Deus ia perdoar na hora. Ele perdoou você, Ele me perdoou. Então por que você não libera esse perdão? Só te faz mal. Eu sei que tem um lado nosso que não quer. Eu te entendo muito bem o que você está falando. Eu fiquei um período da minha vida desse jeito. E aí eu entendi que e o Espírito Santo me tratou a esse respeito, que a gente tem que liberar o perdão. Além de liberar o perdão, agora seria um próximo passo, né? A gente ainda está aqui falando de liberar perdão. Mas um próximo passo é você orar por quem te magoa. Se você conseguir orar, o momento que você conseguir orar por quem te magoou, é orar de verdade, querer o bem do outro, né? Como irmão. O momento que você conseguir isso, aí você se livrou de verdade daquilo. Mas é possível.
Isso aí, a Cristiane falou que a falta de perdão trava a nossa vida em todas as áreas. Exatamente, pessoal. Então liberem perdão. Senão você vai ficar travado, você vai ficar sem um mover do Espírito Santo mais limpo, mais claro. Então faz esse caminho, tá, Patrícia? Você vai conseguir sim, tá? Bonitinho, velho. Isso aí. Eu preciso dele toda hora, todo tempo. Sem Espírito Santo, nós não somos nada. Isso aí. Ó, que legal que a Tati falou aqui, ó, viu? A gente tem que ser assim, pessoal. Algumas semanas atrás eu pedi perdão, mas algumas vezes ele me magoou. E foi maravilhoso mandar mensagem pedindo perdão a ele, e ele também pediu perdão. Olha que coisa linda, né? De poder e depois ficar tudo bem, ó. Não é nada melhor que isso. Que legal, Tati. Feliz por você. Tati perdoou o irmão dela. Tu entrou no grupo, Jadson? Tá, obrigado, irmão. Porque, infelizmente, nesse momento eu ainda não tenho nenhum material para homens, né? Se você tiver esposa, né? Quiser que ela entre, você pode acompanhar com ela, tá? Eu não bloqueio isso, mas para poder criar uma atmosfera melhor, eu decidi que homens, nesse momento, ainda não fazem parte do grupo. Tá? Mas se você tiver uma esposa, você pode assistir com ela, convida ela a entrar, ela entra, e aí você assiste com ela, tá? Você pode assistir a mentoria, assistir tudo com ela, não tem restrição. Muitas das minhas mentorandas, elas chamam o marido para assistir junto, que é bem bacana. Eu falo mesmo, eu falo tudo, e porque eu entendo que é pro bem do casal, é pro bem da casa, né? Então, se você for casado, tá? Convide sua esposa e pode assistir com ela. Isso aí, a Tati falou que ore e louve. É um caminho, é o melhor caminho, né? Legal, Ailton. Todos nós acabamos passando em algum momento na vida, né, com essa dificuldade de liberar perdão. E o Senhor, Ele testa o nosso coração, né? E a gente tem que perdoar, não tem jeito. Tá? Então vamos nessa, pessoal. Obrigado, tá? Gostei. Hoje vocês participaram bastante. Isso me alegra muito o coração. Me alegra muito poder estar aqui com vocês, falando sobre o Senhor, falando sobre Deus, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a palavra de Deus, que é tão linda, tão maravilhosa, né? Que a gente possa cada dia mais falar sobre a palavra de Deus, falar sobre quem foi Jesus, falar sobre o caráter dele, sobre tudo que ele representa nas nossas vidas, né? Estamos todos aqui falando sobre quem? Sobre ele, né? Estamos aqui falando sobre o Senhor. Então que a gente cada dia mais traga ele para o centro da nossa vida, né? O que nós todos aqui temos em comum, né? Se eu parar para pensar, é o Senhor. Ele está entre nós todos aqui. Ele conecta todos nós que estamos aqui agora. Em honra e glória ao Senhor, Deus do universo. Então que a gente traga ele para o centro da nossa vida e ele possa fazer isso aqui. Ele adora isso aqui. Ele adora a comunhão. Ele adora trocar. Ele adora poder fluir nas nossas vidas. E que o meu fluir possa contribuir na sua vida, e que o seu fluir possa contribuir na minha vida, né? Isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, isso aqui cura, isso aqui ajuda, isso aqui é um ombro amigo que às vezes a gente precisa, que a gente pode não ter num certo momento, né? Então esse é o lugar, né? A gente agora tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet, que é a gente poder estar na casa do outro, né? A gente poder se conversar,
através da internet, pessoas que talvez eu nunca fosse conhecer na minha vida, nunca. A gente pode se conhecer aqui, né? A gente pode contribuir na vida do outro. E uma coisa que eu acho muito impressionante é quando você compreende o que é o próximo. O próximo é quem está próximo. Quando você entende que o próximo, porque quando você fala o próximo, né, como quando o Senhor fala o próximo, às vezes parece algo, apesar de ser próximo, parece distante. Quando você fala assim, o próximo como se fosse todo mundo, né? E quando você entende que o próximo é o que estamos fazendo aqui, nesse momento estamos todos próximos um dos outros, sem nos conhecermos. E é isso que o Senhor espera de nós, que mesmo sem conhecer o próximo, por ele estar próximo, você tem que levar amor a essa pessoa. Sabe, se você leva amor ao seu próximo, é quem está do teu lado. De repente alguém que está precisando da sua mão para você levantar a pessoa. É uma senhorinha que cai na rua e você teve a compaixão, né, o amor de ir lá levantar ela, perguntar se ela não está bem, perguntar se ela não precisa de nada, cuidar dela, levar ela, tratar dela se for necessário. Esse é o próximo, pessoal. Sabe? Então, muda seu olhar para o mundo. Muda seu olhar para tudo. Olha para o teu próximo. O próximo é quem está mais próximo de você. Se você tiver um olhar de amor para o seu próximo, que é quem está do seu lado, você estará representando o Senhor. Você entendeu o amor, né? Que o amor é isso, é você. Quem está do teu lado sempre pode contar contigo em amor, tá? Boa noite, Claudemir. Então vou começar aqui a leitura, tá, pessoal? 17 e 18, tá? Apocalipse 17 e 18. Vamos lá. Vou pegar só um golinho d'água aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue, olha isso, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5
já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Deixa eu só apertar um negócio aqui. Receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro. Olha isso. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, ela está assentada, ela está nessas nações, nesse povo, nessas multidões. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então existe uma cidade que ela reina sobre os reis da terra. Nesse momento da tribulação, existe uma cidade que ela reina sobre os reis da terra. É para a gente refletir, que cidade seria essa? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Atenção, pessoal. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Então essa cidade vai pegar fogo, vai ter fumaça.
né, quando o Senhor mandar essa praga. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Em uma hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, e de bronze e de ferro e de mármore, e canela e perfume e mirra, incenso e vinho e azeite, e flor de farinha e trigo e de gado e ovelhas, e cavalos e carros e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora fora assolada tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de harpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artista de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. É isso, pessoal. Capítulo 17 e 18. Forte, né? Apocalipse não é um livro fácil de se ouvir, mas que, como eu falei, a gente tem que ouvir toda a palavra, né? E acho que às vezes o Apocalipse é deixado de lado, mas vamos seguir, e que a gente entenda que nada que foi feito aqui não foi visto pelo Senhor. Ele está vendo tudo, e Ele sabe, conhece os corações perversos, conhece os corações que talvez estejam sendo enganados, mas que ninguém vai poder negar que Ele nos deu a oportunidade, que cada dia nós possamos conhecê-lo, né? Então, que a gente tem em mente que isso aqui vai acontecer com aqueles que não aceitaram Jesus, né? Aqueles que ainda, até pior, pelo que ele falou aqui, né? São aqueles que foram causadores da morte dos santos. Esses vão pagar esse preço, não tem como correr. O Senhor é justo, a gente tem que entender isso, né? Tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente vai colher, não tem jeito. Então,
Essa é a lei, né? Essa é a lei do mundo. Você planta e tem que colher. Se você plantou mal, se você plantou discórdia, se você plantou maldade, você vai colher em algum momento. Pode parecer nesse momento que o ímpio está livre, né? Que está tudo, né, bonitinho, mas a gente sabe que o Senhor vai vingar a morte de todos os santos, vai vingar a morte de todos que tiveram maldade no coração, não tiveram amor, não olharam pelo próximo, e todos que não aceitaram a Ele como seu Salvador, né? E a gente tem que estar ciente disso, né? É a palavra. Então que a gente respeite ela, que a gente tenha temor, sim, porque olha esse texto, olha o que, né? Você tem que entender que esse texto aqui foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo diretamente a João, tá? Não foi anjo, não foi nada disso. É o Senhor revelando. E o Senhor revelou isso aqui, tá? Para João. E você tem que entender que a justiça faz parte de quem o Senhor é. O Senhor é justo. Quantas pessoas ficam fazendo chacota do Senhor? Quantas pessoas ficam... agora a gente já está começando a ter o que a gente chama de cristofobia. Pessoas que têm fobia ao que a gente fala do Senhor. A gente não pode, daqui a pouco, parece que a gente não vai ter mais um poder se posicionar, falar de Cristo abertamente, falar na nossa... A gente tem que aceitar outras religiões, que elas falam o que quiserem, né? Façam o que querem, e a gente não pode falar da nossa religião só porque a gente acredita que ela realmente é o único caminho, é a verdade, é a vida, e a gente veio para avisar, né? Avisar a todos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não pode ser calado, a gente não pode aceitar sermos calados. Temos que nos posicionar sim, e temos que falar, porque tem filhos de Deus, né, no meio do joio, que a gente tem que descobrir, a gente tem que levar o evangelho, porque essa palavra pode tocar o coração do teu irmão, que às vezes está perdido no mundo. A gente não deve julgar, né, só porque a pessoa está perdida no mundo, a pessoa não se encontrou em Cristo. E se você não for quem profere a palavra, se você não for quem leve a palavra, às vezes ele não vai receber essa palavra, né? Se a gente parar para pensar nisso, é poderosíssimo. Você imaginar que você pode hoje não falar de Cristo, e se você não falou hoje, a pessoa que poderia ter sido salva pela sua palavra, que está ali na tua frente, e você de repente teve vergonha, teve timidez, não falou, e às vezes você poderia ter salvo aquela pessoa, você poderia ter contribuído pelo menos para plantar a semente. Pessoal, o Senhor nem nos pede muita coisa, não é a gente que converte ninguém, mas nós somos semeadores. Nós somos semeadores, então que continuamos sendo semeadores da palavra de Deus. Quanto mais semente a gente puder plantar, melhor, porque vai cair em terra fértil e vai cair em solo pedregoso, e tudo bem. Alguns solos vai cair e não vai crescer, mas se você lança o máximo de semente, a colheita vai ter em algum momento. Algum solo vai cair e aquilo vai florescer, e você pode iniciar um caminho de salvação para alguém através da sua palavra. Por isso que eu tento estimular muito que você venha aqui e fale na internet. É importantíssimo. Você já tem agora uma ferramenta que você pode semear a palavra de Deus. Se você traz isso para a sua vida, você está cumprindo o que o Senhor te pediu. Você está levando a palavra dele a todas as nações. Hoje nós temos um caminho aqui poderoso para levar a palavra a todas as nações. Então, não se cale diante da sociedade. Se posicione. O Senhor espera isso de você, que você se posicione em Cristo. Você não seja só um observador do mover de Deus. Você tem que ser atuante, você tem que ser reinante, você tem que ser governante, você tem que ser espada, né? A palavra é a espada do Senhor. Então você tem que levar essa espada, e onde você passar, você abre caminho para o reino dos céus. Esse é o nosso papel aqui. A gente não pode deixar de levar a palavra, ainda mais nesses tempos, que são tempos que antecedem esse tempo difícil que vai acontecer aqui, pessoal.
Então, se você ama as pessoas que você ama, que de repente não se converteram, que às vezes nem pensam em Deus, e você já entendeu, você já aceitou o Senhor Jesus Cristo, fale sim sobre o Senhor Jesus para elas. Arruma um jeito, sabe? Sempre tem um jeito a gente falar do Senhor. Não pensa que se você não falar, essa pessoa vai para o inferno. Só pensa isso, já é suficiente para você ter mais coragem e mais atitude para falar sobre Jesus, né? Só de você imaginar que alguém que você ama possa ir para o inferno porque você não falou, né? Você já vai querer arranjar um jeito, uma estratégia para você falar sobre o Senhor, né? E a gente só tem a missão de plantar semente, pessoal. É isso que eu estou falando. Você só tem que plantar a semente. Não fique tentando. Às vezes a gente fica tentando converter o outro no primeiro conversa. Você começou a conversar e aí você já quer converter a pessoa. Não é você que converte, é o Espírito Santo. Mas se você planta a semente, manda um versículo para a pessoa. Você tem que fazer um jeito da palavra chegar, porque a palavra, é isso que você tem que entender. Quem vai ser convertido pelo Espírito Santo, né? Essa pessoa tem a terra fértil. Ela só precisa da semente. Ela só precisa começar a conhecer quem é o Senhor Jesus, sabe? Eu sou uma dessas pessoas. Eu vivia no mundo. Minha vida era totalmente não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Mas bastou eu começar um versículo, né? Eu comecei a me interessar e aquilo foi entrando. Eu comecei a querer ler a palavra e aquilo foi entrando, e aquilo foi me transformando. Então a gente não sabe, pessoal, o que a tua semente pode, onde você vai plantar a sua semente, onde você derramar a sua semente, o que ela pode criar, né? O que pode florescer daí, pessoal. Então plante a semente. Só isso que o Senhor espera, sabe? Só isso. Fale do Senhor Jesus Cristo, fale de quem Ele foi, fale de quem Ele é, porque as pessoas, às vezes, a gente pode ter uma visão externa das pessoas. Essa é uma coisa também muito forte. Às vezes a gente pega o estereótipo de uma pessoa e aí acha que por aquele estereótipo a pessoa nem quer ouvir sobre isso, e às vezes a pessoa está destruída por dentro e está vestindo uma máscara para estar na sociedade. E às vezes a sua palavra vai tocar o coração daquela pessoa, a sua atitude de cristão vai tocar o coração daquela pessoa, e ela vai se interessar pelo cristianismo, vai se interessar por Cristo, vai interessar por Jesus. Então aproveite cada momento para evangelizar e levar quem é o Senhor, de forma natural, sabe? De forma tranquila, porque quando você tem Ele em ti, você chega num lugar, você só precisa ser você e falar dele de maneira natural, mas que você tenha o repertório da palavra. Conforme você lê mais a palavra, você mais é entendedor de quem foi o Senhor Jesus Cristo e de que ele representa para a gente. Você tem mais propriedade para falar e você se sentir mais confortável de conversar com pessoas que de repente não entendem, não sabem, não conhecem nada. E você, com o tempo, você vai, conforme você vai internalizando em você, isso vai se tornar o natural e você vai falar, e aí você vai tocar um coração. As suas palavras, o Espírito Santo mesmo que habita em você vai tocar a outra vida. Eu já tive situações que eu tinha ciência do que eu estava falando ali, estava sendo o Espírito Santo querendo tocar o outro coração, querendo transformar, querendo plantar a semente dele. Então, pessoal, fale do Senhor e plante semente. Imagina você chegando na frente do Senhor e Ele depois mostrando. Eu fico imaginando isso, Ele mostrando as sementes que você plantou, que de repente você nem imaginou que você poderia colher o que você colheu. E Ele te mostrando: meu filho, que bom que você plantou as sementes, tá? Que bom que você foi servo bom e fiel. Olha só, Ele mostrando, imagina Ele te mostrando, né, o que você plantou e vidas que foram salvas pelo seu mover, pelo seu interesse de falar do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eu fico imaginando Ele mostrando isso e eu ficar feliz. De repente uma pessoa que você nem imaginou
que você poderia ter tocado, ou de repente imagina se você semeia no coração de uma pessoa e essa pessoa de repente ela vai semear em outro coração, e esse outro coração vai ser alguém que vai ser um evangelista, alguém, né, que vai tocar corações. A gente não tem como saber, né, o mover do Senhor, e que a gente tem que se preocupar em fazer esse avivamento, né? É um momento de avivar, pessoal. É um momento de nós usarmos o fogo do Espírito Santo para tocar os outros corações. E isso crescendo, e crescendo, 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 crescendo. E que você busque um caminho de adoração ao Senhor, porque um caminho de adoração também é muito poderoso para a gente poder começar a ter mais comunhão e para ele poder fluir melhor na nossa vida. E a gente ter transformação espiritual na nossa nação, pessoal. A gente tem que ter também isso em mente. Às vezes a gente fica aí querendo mudar o mundo através da nossa força, e a gente tem que entender que nós atuamos no espiritual como corpo de Cristo. Então que nós nos fortalecemos em oração, que a gente possa ser forte no corpo de Cristo e expandir o reino espiritual de Deus, e também expandir o reino aqui, o reino físico também. É possível você expandir a sua vida nesse plano aqui também, porque imagina, se você expande aqui, você expande o teu poder de ação aqui na terra, você vai criar mais caminhos para o reino, para atuar na terra de forma física, não só na forma espiritual. Então nós temos que buscar assim um caminho de sermos reis e rainhas aqui, porque foi dado pelo Senhor essa autoridade para que nós possamos ser reis e rainhas aqui também. Ele falou lá em Gênesis 1:28, ele fez as coisas para a gente dominar, para a gente governar sobre elas. Então, se você não está governando sobre a sua vida, governando sobre e abrindo caminhos, né, físicos para a expansão do reino, você está sendo, você está abaixo do que ele acredita que você é capaz de fazer, porque você tem que buscar sim um caminho de expansão do reino, e aqui na terra também, né? Eu tenho isso na minha mente, tenho isso no meu coração, que a gente pode se expandir o reino aqui de maneira física e de uma maneira natural, de que as pessoas vão ver o reino em nós e vão ver o reino aqui na terra, né? A gente tem que começar a criar esse cenário para a volta do Senhor, que fique claro quando nós fomos arrebatados daqui, de que nós viemos aqui, que nós reinamos, e que os vestígios de todos nós, né, filhos de Deus que fomos arrebatados, que o vestígio fique aqui claramente, que quem nós éramos em Cristo, que eles vão ver. E esse é aquele povo da Bíblia que a gente não ouviu, que a gente não deu atenção, né, porque muitos se arrependerão, e muitos se entregarão após, né, o nosso arrebatamento, mas que a gente vai deixar aqui, né, um legado para que eles possam ver, que eles possam reconhecer, e muitos terão esse momento passando a tribulação, não tem como, mas que eles encontrem a Deus no meio desse caos. Vocês viram aqui o caos que vai ser, as coisas só vão piorando, mas que eles encontrem a Deus e sem a presença do Espírito Santo. Então eles vão ter uma tarefa difícil, e talvez o legado que nós deixarmos aqui na terra vai ser onde eles vão buscar, imagina, pode ser onde eles vão buscar um caminho para Jesus. De repente as coisas que você deixou aqui, de repente alguém pega a minha Bíblia e começa a ler alguma marcação que eu deixei aqui. Eu não sei, pessoal, a gente não sabe, mas é nosso papel levar o Evangelho, é nosso papel tocar o máximo de almas possíveis e trazer o máximo de almas possíveis para Jesus. A gente só tem que plantar a semente. Quem converte é o Espírito Santo. Então faça isso, e eu acredito que a gente tem aí muito trabalho pela frente, né, pessoal? Muito trabalho. Obrigado a todos. Tá
bom? Vou encerrar aqui a live e amanhã, não perca, amanhã a gente tem... amanhã é um dia importante, pessoal. Amanhã é capítulo 19 e 20. Já está chegando no final, faltam só mais 4 capítulos para encerrar o livro. E amanhã vocês não podem perder, porque amanhã é a vingança do justo. Amanhã é a volta do Senhor, é quando o Senhor vai vir com seu exército para chegar aqui na terra. Então esse é um momento, sim, importantíssimo, e que o Senhor vai vingar os santos, vai vingar todos que morreram em nome dele, tá? E é pesado, mas a gente tem que ter consciência que o Senhor é justo, então que ele faça a justiça. Não sou eu, nem é você que faz a justiça, é o Senhor, né? Toda injustiça que já foi feita no mundo será paga aqui, né? Então tenha isso em mente. Espero que vocês tenham gostado. Quem se interessou pela mentoria, eu peço que você entre lá, né, na minha bio, clica ali, tá? Tem um Linktree, um link lá, Arquiteto do Reino, Linktree Arquiteto do Reino. Você vai ser direcionado para uma página, que é a minha página, tá? Lá eu tenho produtos, tenho infoprodutos, e também tem o primeiro link, tá lá em cima, de pré-inscrição, tá? Clica ali, muito fácil, você vai apertar na tua bio, vai direcionar para essa página, você vai clicar ali no primeiro lá em cima, que é pré-inscrição, e você já entra, né, na pré-inscrição da mentoria. Eu vou entregar um conteúdo de graça para as 100 primeiras pré-inscritas. Se você se inscrever agora, você já vai estar dentro dessas 100 primeiras, ainda tem vaga, tá? Ainda não encerrou, mas corre lá e se inscreve, porque eu vou entregar um conteúdo exclusivo para essas 100 primeiras. E aí, conforme for entrando, eu espero que ainda continue entrando, mas eu preciso que entre essas 100 primeiras para eu entregar um conteúdo que é exclusivo do Minha Casa Meu Reino para vocês. Vocês entram lá, então, tá? Mulheres, por favor, apenas mulheres, rainhas, tá? O intuito é a gente criar uma egrégora, criar um corpo de Cristo ali, que vocês vão ter uma troca, né? Eu vou abrir em algum momento, ainda não abri porque ainda não tem gente suficiente. Acho que hoje em dia está com 20 e poucos inscritos. Eu quero que esse número cresça. Eu vou abrir alguns momentos para vocês conversarem, né? Também tem lá, né, se você entrar, tem a comunidade no Facebook, caso você queira, mas a comunidade também não está muito grande ainda, mas você pode entrar lá no Facebook, na comunidade, faça parte da comunidade. Lá também tem meu YouTube, se você quiser seguir o meu canal no YouTube, tá? A gente está crescendo ainda. Eu tive um mover do Senhor aqui no Instagram. O Instagram começou a crescer, né? Não era desse tamanho. E ele começou a crescer de uns meses para cá de uma forma incrível. Então eu decidi concentrar minhas energias aqui. Então os outros canais ainda não tem tanto, estão com menos conteúdo do que aqui eu tenho mais conteúdo. Mas a minha intenção é ir crescendo isso com o tempo, né, conforme as coisas forem andando e eu vou sempre buscando me aprimorar, né? E a gente tem que estar sempre buscando se aprimorar na nossa vida, tá? Então a gente está aqui crescendo, então corre lá, se inscreva, as 100 primeiras inscritas, seja a partir dessas 100 primeiras, eu vou liberar um conteúdo exclusivo. E se você gostar, se você se interessar, você vai ter a opção, né, a oportunidade de se inscrever na mentoria, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor. Agora eu vou fazer uma oração de aceitação, porque caso você entrou aqui e já tem ou já teve uma história com o Senhor Jesus Cristo e está como ovelha desgarrada do rebanho, e você está querendo voltar para o Senhor Jesus Cristo agora, você faz essa oração comigo e você estará sendo recebida pelo Senhor no reino dos céus, voltando ao seio da sua família, a família de Deus. E se você entrou aqui e alguma dessas palavras te tocou, você sentiu um quebrantamento, um arrependimento, algo que te tocou, você faça essa oração comigo, você estará sendo direcionado para o reino dos céus,
você está sendo recebida pelo Senhor Jesus Cristo e você estará num novo caminho de vida com o Senhor, com Ele, com você, tá? Então só basta fazer essa oração e uma nova história estará sendo construída com o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu só repeti essas palavras e você estará aceitando o Senhor Jesus Cristo. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você agora está num caminho com o Senhor. E Ele vai começar a se revelar na sua vida. Você vai ter um caminho com Ele. Tá? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã eu estou aqui de novo com o capítulo 19, tá? E 20. A gente está caminhando para o final do livro. Então fiquem na paz do Senhor, que vocês possam dormir bem, que vocês tenham o sono dos justos, né? E que vocês tenham um final de noite abençoado, tá? Debaixo da proteção do Senhor, que Ele entre em cada lar, né? E que Ele esteja contigo na sua casa, que você possa estar recebendo o Espírito Santo na sua casa de maneira sublime, com tudo que Ele representa na nossa vida como cristão, que Ele possa fluir na sua casa e que Ele proteja a sua família, proteja todos da sua casa e que você receba o amor de Jesus com tudo que Ele tem para te dar. Ele só quer te amar, Ele só quer nos amar. É o que mais anseia o coração do nosso Senhor, que a gente ame a Ele assim como Ele nos ama, porque Ele ama muito a gente, que deu a sua vida por nós naquela cruz, e que a gente nunca se esqueça disso, e que isso seja suficiente para você buscá-lo, para você querer amá-lo cada dia mais e conhecê-lo, porque Ele quer te conhecer. Então que você entregue a sua vida a conhecer o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até amanhã na próxima live.